abençoada semana para todos nós, de muita paz, de muita alegria, muita felicidade. Hoje eu vim trazer sobre a qualidade empática. Sim, primeiramente, né, gente, dando um sorriso aqui para vocês. Aqui na minha redondeza, os cachorros são hoje na flor da pele, estão latindo sem parar. E veio o teste, o desafio para vocês hoje, né? Tem empatia por mim hoje, hein? Aguente aí o coração, né? Tenha paciência para ouvir a mensagem, né? Foca na mensagem, esquece os cachorros latindo, né? Porque o intuito desses conselhos espirituais é para nos ajudar a entender mais sobre qualidades e para conquistar qualidades, né? E se tiver ruído, se tiver barulho, a gente vai ter que trazer igual a mensagem, porque a gente tem um compromisso, né? A semana que eu não trago o conselho, que eu não trago a mensagem, né? É porque realmente tive um contratempo, muitas coisas para fazer, alguma coisa aconteceu, tá? Não foi uma coisa que eu não quis fazer, eu vou ficar hoje deitado o dia todo e não vou fazer conselho espiritual. Não, não é nada disso. Realmente, às vezes eu abraço muita coisa e acabo deixando uma coisa de lado, tá? Pra conseguir dar conta de tudo. Às vezes é necessário isso, tá? Então, assim, ó, a qualidade de empatia é uma qualidade que nos ensina muito. Quantas e quantas vezes a gente julga alguém, a gente inventa uma história de alguém. Não tô dizendo que você fez isso, mas com certeza você já foi vítima de uma fofoca ou já inventaram fofocas de você, né? Com certeza isso já aconteceu, né? O mundo, ele é assim, as pessoas ainda não evoluíram tanto assim quanto a gente gostaria que elas tivessem evoluído, tá? Eu vou ter que fechar a janela novamente aqui do meu quarto, porque eu queria deixar a janela aberta, né, para iluminar mais, né? Mas não vai ter como, gente, tá? Eu vou ter que fechar aqui a janela, tá? Os cachorros estão fortes, né? E a gente tem que trabalhar, né? Tem que ignorar o ruído e tem que focar na mensagem, tá? Gratidão. Então, assim, gente, vocês viram, né, que nem cachorro, né, revoltado aí consegue me parar, né? E quando o cachorro coa muito, né, ele tá meio revoltadinho, né? Ele não tá em paz, né? Então, não é tão normal ele ficar coando o tempo todo, né? Então, mas a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Deus tá aqui pra me usar e eu não vou romper isso, né? Pode ter qualquer obstáculo, né? Teve vários obstáculos aqui ao longo dos meus conselhos, teve construção, aconteceu várias construções aqui perto e tem mais uma construção para acontecer e não vai parar, né? É só ligar o barulho da cascata para tentar um pouco tirar o ruído, né? E a gente tem que focar na mensagem, né? Eu tô aqui para contribuir na tua evolução, né? Então vamos lá. A empatia, muitas vezes, nos diz assim, ó: se eu não tenho empatia, eu tenho que evoluir. Esta qualidade é um convite para fazer a gente evoluir. Se eu tô acreditando em historinhas que inventaram de alguém, fofoca, né? Tem pessoas que são assim, ó, por exemplo, vamos supor, que eu já vi caso acontecer, muito grave, assim, que eu achei uma coisa terrível. Não vou dizer nomes, não vou dizer quem é, se é primo, se é parente, não vou dizer. É uma menina, tá? Que tá namorando uma pessoa, né? Ela tinha ali uns 15 anos, vamos dizer assim. E daí eu fui nessa casa de uma parente dessa menina com a minha mãe. E daí ela falou assim: nossa, ele é um bichinho da goiaba. É uma pessoa boa, mas é feio que dói. Ela falou isso do namoradinho dessa menina. Então, assim, aquilo dali me deixou chocada, porque essa mulher é a madrinha dessa menina, entendeu? Eu me deixou perplexa com a falta de respeito dela, com a filhada dela, sabe? Não teve consideração. Tá falando mal do namorado dela, sendo que eu olhei a foto, realmente é uma pessoa normal. Não é esse bichinho da goiaba, é uma pessoa normal, sabe? A gente percebe quando é uma pessoa normal, quando é uma pessoa feia, uma pessoa, né, que tem aparência, assim, sofrida, uma coisa assim, é uma pessoa normal, entendeu? E assim, isso aí me deixou perplexa, que me fez afastar dela, né? Não fui mais na casa dela. Criei, vamos dizer, repulsa, um nojo, um bloqueio, por não aceitar que ela fez isso.
entende? Eu me bloqueei com essa pessoa. Não consegui mais ir na casa dela visitar, não consegui fazer mais nada. E depois disso, ajudou também, contribuiu para mim me afastar mais das pessoas, sabe? Porque aquilo dali é como se eu tivesse perdido a esperança no ser humano, sabe? Eu entendi naquele momento que o quanto o ser humano é negativo, o quanto o ser humano tem maldade no coração. Naquele momento, eu entendi, eu tive essa percepção. Que ela fez, aquilo dali pra mim foi uma falta de respeito tremenda. Não teve consideração pela filhada, que é filhada, e ela tia é filhada. Então assim, aquilo dali me chocou como ser humano. Eu nunca esperava uma atitude dela, de uma tia e madrinha, sabe? Aquilo dali foi pra mim terrível, sabe? E até hoje eu acho que eu tenho que me curar disso. Falando com vocês agora sobre isso, eu percebi que eu tenho que me curar disso, porque isso me intoxicou, isso me fez mal. Eu não aceitei essa maldade, não aceitei. E até hoje, talvez, tá me doendo porque eu não consegui enfrentar ela e chamar a atenção dela. Porque eu achei uma coisa tão horrível que ela fez, tão horrível, que realmente eu perdi, sabe, a paciência por essa pessoa. Me afastei geral. Ela vinha na casa da minha mãe, não quero dar oi muitas vezes. Então hoje eu vim trazer essa mensagem para vocês refletir. Quando tu vai na casa de uma pessoa e alguém fala mal da outra pessoa na tua cara, eu só posso dizer assim, ó, para te se livrar dessa energia maligna, porque isso é uma energia maligna, eu declaro em sua vida, eu te afirmo, te liberta disso. Não aceita fazer visita em lugar nenhum, não aceita receber visita na tua casa e pessoas falando mal das outras. Termina com isso, porque isso está amaldiçoando a sua casa. Isso está amaldiçoando a sua vida. O universo declarou sobre minha vida que a minha vida ia ser diferente, porque quando eu fui desafiada, eu não aceitei. Eu simplesmente me afastei dessa pessoa. Eu acho que nesse momento eu nem tinha ainda transformado a sua vida. Então assim, ó, Deus vai te dar desafio, Deus vai testar a sua evolução, a sua bondade do seu coração. Deus vai fazer testes ao longo de sua vida para testar a sua bondade, se você tem maldade no coração. Se você tem maldade no coração, se Deus afirmar, se Ele conhecer, se Ele descobrir que você realmente tem maldade no coração, na primeira oportunidade fala mal de alguém, na primeira oportunidade inventa a historinha de alguém, Deus está te testando, está testando. Se Ele descobrir que você não é bom de confiança, que você não é generoso de coração e tem intenções negativas sobre alguém, tem maldade no coração sobre a vida de alguém, Deus, Ele vai fechar portas na tua vida. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. E daí você vai na igreja, vai pedir libertação pro pastor, vai fazer tratamento espiritual e nada vai resolver, porque a mudança está em você. Se você não mudar isso em você, todas as portas vai fechar em sua vida. Deus faz isso pra gente aprender. Se a gente aproveita uma oportunidade para denegrir a imagem de alguém, falar mal de alguém, Deus fecha portas da tua vida. Deus bloqueia os teus caminhos. O próprio Deus faz isso para você aprender a tratar bem as pessoas, para você aprender a tirar essa maldade do coração na marra. Daí Deus faz tu sofrer, não conseguir emprego, passar fome muitas vezes, para conseguir curar essa maldade no coração. Então, Deus, Ele não acredita que um ser humano, que um filho dele, vai ser mal a vida toda. Então, Ele dá lições para ele aprender. Ele instrui, Ele doutrina durante a vida com os obstáculos. Os obstáculos vão ensinar a pessoa a parar de errar. E se mesmo assim, com os obstáculos, ela não aprender, ela vai morrer. É isso que acontece, gente, com todo mundo. Deus, Ele dá lições, Ele dá aviso, Ele testa a pessoa. Às vezes 50 vezes. Ah, tu não quis me ouvir nessa vida mesmo? Sinto muito. Agora você vai desencarnar. Entende? Porque Deus, Ele dá chances, mas as chances não são infinitas.
Deus está vendo o seu erro. Se você está errando, Deus está vendo que teu erro, às vezes, não é novo. É um erro de anos. Quantos anos, quem sabe, você está comendo gordura? Deus está vendo. Olha, gordura no coração, gordura nos órgãos. Deus está te avisando. Tu fez exames, deu gordura nos órgãos. Deus está avisando. Olha, muda, porque senão vai ser as coisas complicadas por aqui, sabe? Então Deus vai avisando, Deus vai dando sinais. Então assim, ó, tudo na vida é assim. Da mesma forma que a gente não tem empatia por uma pessoa que às vezes está trabalhando, se dedicando, ajudando o próximo, e mesmo assim você inventa calúnias da pessoa, inventa coisas erradas, persegue, faz maldade. Deus está vendo a maldade no seu coração e Deus está vendo que você vai ter que aprender para evoluir. Então Deus já está preparando as lições na vida para você aprender. Deus já está preparando as condições que você não vai ter para conseguir muita coisa. Então, hoje a espiritualidade veio nos trazer essa mensagem para a gente refletir. Quantas vezes você aceitou uma visita na sua casa, alguém na sua casa e amaldiçoou a sua casa, falou mal de uma pessoa, mas tu sente que a maldade é verdadeira, porque não é só falar uma maldade, esquecer, é ficar naquele assunto e dar ainda justificativa para aquele assunto e dar mais motivo e não para de falar. É uma contaminação assim horrível. Então eu diria para você que essa contaminação de alguém vir na tua casa e amaldiçoar a sua casa, falando mal de alguém, ou quando você fala mal de alguém na sua casa, você está amaldiçoando a sua casa, está tirando a bênção que Deus colocou ali. Isso, eu não tenho certeza, mas eu acho que isso é mais terrível energeticamente do que a inveja. Muito mais. Falar mal de alguém, eu faço mais mal pra mim do que pra pessoa que eu tô falando. Tu entende? Porque se eu tô falando de alguém, com certeza, sabe o que tá acontecendo? Se eu falo de alguém, por exemplo, eu tô aqui na mesa, na cadeira aqui na mesa. Tem eu aqui e uma mulher aqui, né? E a mulher fala mal de outra mulher pra mim. O que eu vou pensar? A primeira coisa que vai vir na minha mente quando isso acontece, olha, eu acho que tu tá incomodada, né? Eu vou pensar, né? Depois eu vou ver se eu digo, né? Eu vou pensar o quê? Eu acho que tu tá incomodada que essa pessoa realmente vive a vida dela, né? Tem os objetivos dela, tem os focos dela, se cuide da aparência, né? Tá evoluindo, tá dando o seu melhor, tá vivendo a vida dela. Então, assim, ninguém me tira isso da cabeça. Que quando alguém inventa uma coisa de alguém, é que ela tá incomodada que ela tá vivendo a vida dela, sabe? Ao contrário da pessoa que não vive a vida, que mal lava, quem sabe, as suas calcinhas, né? Deixa suja ali meses, né? Que não limpa a casa, não cuida dos filhos. Às vezes, mal porcamente escova os dentes direito, faz a higienização, né? Assim, tem pessoas que estão nessa vida, que não tem energia, não tem energia, fica procrastinando o dia todo para fazer algumas tarefas diárias. Então aquela pessoa lá, né, que não tem energia para viver a vida, porque realmente está fazendo muita coisa errada, não tem conexões superiores para conseguir ter uma energia boa, sutil para fazer as coisas, ela está indignada, ela está inconformada com a outra pessoa lá, a vida está fluindo. As coisas estão dando certo, né? E às vezes, né, a pessoa tá comprando, tu vê chegar em casa com sacola, o correio chegar, e daí tu pensa, nossa, tem dinheiro pra gastar, né? Contrário de mim. Aí tu fica com mais raiva, inventa mais coisa, e o que tá acontecendo por aí na sua redondeza, sua vizinhança? As pessoas estão rindo da tua cara, sabe? As pessoas não são mais otárias, gente. Ah, eu vou inventar uma coisa na pessoa e eu vou acreditar numa paz. As pessoas, quando tá ouvindo alguma coisa de alguém, mal de alguém, já tá rindo pelo pensamento. Bah, como tu é idiota, as pessoas pensam assim, né? Como tu é otária, né? As pessoas pensam assim, porque quando alguém vem inventar a coisa delas, pra uma pessoa que elas sabem, né? Que elas vê um movimento, que elas vê que as coisas estão acontecendo, vê que as coisas estão dando certo pra pessoa, e mesmo assim alguém se prontifica em inventar a coisa dela, isso aí, né, as pessoas riem da cara de quem inventou, mas não é da vítima, sabe? Ela não é da vítima, elas riem de quem inventou,
sabe? Porque a pessoa tá vivendo uma vida tão ruim, que pra se sentir feliz, pra se sentir bem, ela tem que degrenir a imagem de alguém que tá bem, que tem família, que tá evoluindo, né? Então, assim, por que eu tô dizendo isso pra vocês, né? Porque eu tenho clientes, atendimento de cura, né? Eu atendo clientes que falam, né, que estão recebendo perseguições de pessoas, de macumba, né? Como vocês sabem, eu sou terapeuta de cura e recebo muitos depoimentos para resolver problemas das pessoas, para ajudar elas nos atendimentos de cura. E eu já vi de tudo, gente. De tudo, assim, no sentido, assim, o quanto as pessoas têm maldade no coração, né? Falei ali da situação da mulher ali que eu falei, né? Que falou, né, que o guri é bichinho da goiaba, né? Então, assim, ó, eu sei o quanto as pessoas são maldosas, entende? Por causa disso, eu me afastei do próprio aniversário da minha mãe. Eu não consigo aparecer no aniversário da minha mãe, porque tem muita gente, às vezes pessoas que eu não conheço, e eu não quero passar por obstáculos novos, sabe? Eu me bloqueei de verdade. Ah, quer saber? O ser humano tá difícil de lidar, então eu vou me bloquear para conhecer pessoas novas. Não vou aceitar pessoas novas na minha vida, sabe? Eu decidi que vai ser assim, não sei por quanto tempo, sabe? Mas pelo menos assim eu me protejo de energias pesadas. Porque se uma mulher, né, próxima de mim fez isso, sabe? Eu não quero ver uma coisa parecida com a pessoa que eu não conheço, sabe? Eu não sei como é que vai ser minha reação. Para evitar constrangimento, eu prefiro, sabe, evitar aniversários, porque assim, gente, aquilo dali que eu passei pode ser um trauma, pode ser que eu tenha que trabalhar a cura para me libertar disso, mas, gente, aquilo dali mexeu com o meu psicológico a ponto de quase perder a esperança no ser humano, sabe? Porque, assim, é terrível a situação. Então, assim, gente, é isso, sabe? A empatia nos ensina muito. A gente precisa evoluir. Sem empatia, a gente não vai conseguir evoluir. Então, assim, ó, a gente que tá um pouco melhor, se vem alguém na nossa casa, fala mal de alguém, tem que cortar o mal pelo, né? Pela raiz. Tem que falar assim, ó, olha, querida, olha, querido, não sei se você sabe, né? Mas eu estudo, né? Não a Bíblia, quem sabe, você pode dizer isso, mas eu estudo com uma pessoa, terapeuta, que ensina sobre qualidades. E eu aprendi que a gente não deve falar mal das pessoas, né? Mas talvez você não tenha esse conhecimento, tá tudo bem, eu entendo a sua parte, eu tenho empatia por você, mas se tu quer continuar relacionando comigo, ter amizade em paz, não fala mais mal de ninguém pra mim, tá? Eu não vou aceitar isso, e se você não quiser me afastar de sua vida, me tira da tua lista, tá? De inventar a fofoquinha dos outros, de falar coisas que não são verdades pra mim, me tira da tua lista, tá? Eu não quero me contaminar com esse tipo de energia, tá? Não tô me afastando de você, não é isso, mas eu não vou aceitar esse tipo de conversa na minha casa. Minha casa eu quero abençoar com palavras positivas, com palavras de Deus. Eu não quero trazer esses assuntos para minha casa, né? Muitas vezes tu tem filho, pode falar, ó, meus filhos moram aqui comigo, tu sabe? Meus filhos precisam de paz para viver, não quero trazer energias pesadas por aqui, sabe? Eu sei que é difícil decorar tudo isso aqui, mas fala com o teu coração, se expressa. Talvez eu tivesse feito isso, né? Isso lá naquele momento que essa mulher fez isso, teria me libertado e aquilo não teria feito mal para mim, né? Mas não fiz. Arrependido estou, né? Qualquer momento eu mando mensagem no WhatsApp, quem sabe? Porque assim, gente, daí ela tem a mania de falar coitadinha, né? Ai, coitadinha do fulano, coitadinho, toda hora. Tu tá falando com a pessoa, né? Conversa com a pessoa. Tu fala com a pessoa. Ah, é? Tu comprou isso? Coitadinha. Ah, deu certo isso? Coitadinha. De tanto ouvir isso aí, eu mandei mensagem pra ela, falei uma explicação ali, porque isso não se faz, né? Expliquei que nem os coitados são cegos, né? Que a minha avó chamou um cego de coitado lá num lar de idosos e ele xingou ela, disse que não é coitado. Um cego se defendeu, né? Com problema de visão, né? Sério, não enxerga mais, né? Se defendeu, aquilo dali marcou minha vida, porque eu não aceitava que a minha avó fazia isso. E aquele momento, aquele idoso se defendeu, xingou minha avó.
eu decidi que isso não ia mais aceitar na minha volta, entendeu? Porque eu vi o quanto a pessoa sofre com isso. Então, um dia eu mandei mensagem no WhatsApp pra ela, falando dessa história. Veio na minha casa visitar nós aqui e falou de novo, várias vezes. Isso aí não se fala, isso aí tu tá amaldiçoando a pessoa com palavra, não sei o que, tu tem que usar a boca pra abençoar, não pra amaldiçoar. Eu sou acostumada, não sei o que, né? Pegou com a mãe, parece vício. Então assim, gente, a gente tem que se ligar. Tem que usar a nossa boca pra abençoar. A pessoa que fala coitadinho o tempo todo, é complicado, gente. Tu acha que a pessoa é positiva? Fala coitadinho, inventa isso, fala isso do menino, né? Que é bichinho da goiaba, sabe? Tu vê a energia, onde como é que tá a situação, né? Então tá bom? Então assim, eu diria o que é pra vocês? Quando alguém chamar alguém de coitadinho na tua frente, declara também, corta o mal pela raiz. Se alguém te chamar de coitadinho, não aceita. Não aceita. Não aceita. Tu não é obrigado a aceitar. Já recebe aquilo. Olha, é o seguinte. Eu trabalho, eu estudo, pago minhas contas, tenho saúde, cuido dos meus filhos. Coitadinha não sou, tá? Mas respeito, por favor. Entendeu? A gente tem que botar limite nas pessoas. Senão elas fazem o que quer com a gente. Imagina tu conviver com a pessoa, ou tu toda semana com cada pessoa, e ela falar coitadinho pra ti 10 vezes por dia. O que tu acha que vai acontecer com a tua saúde? Uma hora vai doer as costas, uma hora vai doer o rins, uma cabeça. Eu sou um coitadinho. Palavras têm força sobre a nossa vida. Então assim, eu não aceito. Se eu tivesse uma mãe dessa, ela ia sofrer comigo. Ia sofrer. Mas ia, porque eu ia enfrentar mesmo, o negócio não ia ser fácil, paz não ia ter, porque eu ia enfrentar ela cada vez que ela me falasse isso, eu ia enfrentar. Até que eu criasse vergonha na cara, entendeu? Eu não ia aceitar isso. Tem uma coisa que eu não aceito sobre mim, são intenções negativas e palavras negativas. Pode ser com qualquer pessoa. Eu sempre vou debater, vou me proteger, porque eu sei que as palavras negativas têm força. Pode vir vizinho na minha casa, pode vir quem for. Se eu ver que ela me falou uma palavra, né, com som pra mim negativa de propósito, ela vai ter que me ouvir, vai ter que aprender, que comigo não vai dar. Quer fazer com qualquer pessoa, faz, mas comigo não. Então assim, a gente tem que colocar limite nas pessoas. Se a gente não colocar, elas fazem o que querem com a gente. Isso eu aprendi. Se a gente não coloca limite... Agora, por exemplo, assim, tu descobriu uma fofoca na tua vizinhança, veio pra ti. É legal sim, quando a pessoa passar na frente da casa, tu tentar conversar com ela, tentar esclarecer as coisas. Não é que tu é uma pessoa baixa, não. Tu vai fazer baixaria, não. Mas tu vai tentar curar isso, pra trazer o esclarecimento pra pessoa. Olha, tu tá errada. E tal, tu parar de inventar coisa. Não porque eu vou brigar contigo, te bater, fazer baixaria. É porque tá feio pra ti. Às vezes a pessoa tem filho, né? E a pessoa quando inventa uma coisa, assim, é uma coisa que eu digo pra vocês. Quando alguém inventa uma coisa na pessoa, a primeira coisa que acontece com ela, sabe o que é? Com a pessoa que inventou, a energia dela não é boa, né? Não é boa porque senão não tinha inventado, né? Não tinha feito fofoca, não tinha, enfim, né? A energia não é boa, ponto. Né? Não tem energia boa, né? É uma energia pesada pra fazer isso aí. Daí quando ela faz isso, sabe o que acontece? Ela bloqueia todos os chakras dela, todos, o básico, o umbilical, o plexo solar, o cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronário, bloqueia todos. Daí essa pessoa tá passando trabalho na vida, não tem dinheiro, a primeira coisa que acontece é não ter dinheiro, né? Não tem dinheiro pra pagar a conta, tá devendo pra todo mundo, vai piorando de vida, né? Por quê? Porque ela já não tinha energia boa, inventou de inventar uma coisa de alguém que não é verdade, ou às vezes pode ser verdade, pode ser, mas por que passar essa fofoca adiante? Por que querer esse mal pra pessoa? Entendeu? A gente tem que se ligar disso. O que a gente ouvir mal de alguém, nós temos que encerrar isso. Ouvir mal de uma pessoa, eu não vou passar isso adiante. Quando a gente passa adiante, é a mesma coisa que a pessoa inventou. Bloqueia todo o chakra, a primeira coisa que acontece, a pessoa não consegue dinheiro. Para materializar dinheiro é difícil. É uma dificuldade, não consegue emprego, não consegue melhorar de vida. É uma dificuldade na vida financeira, que Deus o livre. Assim que
que tá pensando em vender até as calcinhas novas que comprou porque tá difícil a situação, que não tem dinheiro pra pagar ela. Entendeu? Então, assim, é difícil a vida de quem inventa coisas dos outros, é difícil, mas se não parar, vai ser mais difícil ainda, né? Não existe uma pessoa próspera, milionária, não existe, tenho certeza que não existe, que inventou alguma coisa de alguém pra sair bem, sabe? Pra se sentir bem, sabe? Não existe isso aí. Milionários, pessoas que têm dinheiro, primeira coisa, tem bom caráter. Cara, existe pessoas que estão roubando dinheiro no Pix, né? Na internet, dando golpe. Mas daí eu não falo de prosperidade. Eu falo de pessoas que têm dinheiro, têm poder aquisitivo. Prosperidade financeira é diferente dessas pessoas. Prosperidade financeira são aquelas pessoas que têm poder. Poder da luz com elas. Poder da bondade, da generosidade. Que tem mestres com ela, vivendo com ela, aconselhando, intuindo. Por quê? Porque ela está numa energia, numa frequência boa de luz. Ela está iluminada. Entende? Então, assim, é isso que a gente tem que cuidar. Quem tem dinheiro nem sempre tem prosperidade. Às vezes é só nessa área que tá bem na vida dele. Mas tá dando golpe, né? Por isso que não prospera de verdade. Então, assim, gente, a vida nos ensina muito. Vamos ler, então, sobre a postagem qualidade de empatia que eu fiz lá no Instagram. Vamos lá. Muitas vezes a gente não tem empatia. Por exemplo, a pessoa falou mal de mim, não se colocou no meu lugar, porque não imaginou a minha dor. Não sabe o que eu sofri muitas vezes. A gente julga pessoas que julgaram a nossa dor e criticaram e não tiveram empatia. Para uma pessoa ter a qualidade empática, ela precisa ter aquele aprendizado. Sempre questionar se o que ela ouviu de uma pessoa é fofoca ou uma invenção. Quando a pessoa ouve uma coisa de alguém, primeiramente ela tem que refletir se isso é mentira, isso é uma invenção por causa de inveja, isso é uma manipulação para a pessoa ficar mal falada? Uma pergunta. O que realmente é isso? Porque muitas vezes acontece de a gente estar nas rodinhas de amigos ali com a família e às vezes a pessoa que nasceu assim vai morrer assim e ela não quer mudar de vida, ela não quer evoluir. Automaticamente o que ela faz? Ela vai falar de mal de alguém, de quem justamente escolheu evoluir. Esse tipo de pessoa não leva a sério a vida. Quando ela conhece uma pessoa que decidiu fazer a vida valer a pena, decide transformar defeito em qualidade, decide conquistar valores, princípios e virtudes, porque quando a gente está aqui na Terra, a gente tem a nossa escolha. Eu vou ser alguém de verdade ou vou ser alguém de mentira? A gente tem essa escolha. Quem escolheu ser alguém de mentira jamais vai ter empatia. Quando elas ouvirem alguém falar alguma coisa de alguém, elas são pessoas que vão criticar, que vão botar lenha na fogueira, que vão julgar. Jamais vai passar pela consciência delas que isso pode ser uma mentira, uma fofoca e algo inventado por alguém. E pelo contrário, ela ainda vai acreditar na fofoca e ainda vai viver isso em sua vida. Porque de tanto acreditar numa coisa que não existe, o que elas fazem em suas vidas? Uma pergunta. Mas desespero, dificuldades no financeiro vão ter. São pessoas que não vão mudar de vida porque sempre escolhem as sintonias baixas. Escolhem ouvir uma fofoca, ouvir uma coisa que sabem que não é verdade, mas mesmo assim querem incomodar. O que acontece é uma pergunta. Ela acha que o outro que está sendo vítima de fofoca é quem vai se dar mal. Mas, na verdade, quem está se dando mal é a pessoa que inventou, é a pessoa que falou coisas para os outros, é a pessoa que espalhou essa mentira porque vai ficar feio para ela, não para quem é vítima. Para quem é vítima não está feio.
Geralmente quem é vítima de algum falatório tem as qualidades dela, está vivendo a vida dela e não deixando a vida levar ela. E realiza em sua vida o que ela quer viver. Então sim, vou afirmar com a espiritualidade. Não é conhecimento 100% meu, e sim são canalizações. E realmente as pessoas que não são empáticas, que inventam coisas das outras, a última coisa que elas são nessa vida é evoluídas. E sim, estão muito atrasadas. Porque pessoas que inventam coisas das outras falam besteira achando que a vítima vai ficar mal falada, que vai degrenir a vítima. São pessoas que têm que sofrer para aprender, porque o espírito que está nessa frequência está muito longe da evolução. Ele é como se fosse uma formiguinha, recém aprendendo a ser uma formiguinha. Quem sabe ainda não foi leão, ainda não foi cavalo, ainda não foi elefante. É como se fosse isso. É o mesmo degrau da evolução humana. Os humanos têm humanos que são cristais, tem humanos que são solares, tem humanos que são assim por diante. Cada evolução, ele vai evoluindo, né? Tem humanos que são lunares, tem humanos que são... e muitas outras categorias que existem. Cada humano está na sua categoria. Tem humano que é lápis lazuli ou quartzo azul, por exemplo, porque, por exemplo, eu, Jéssica, eu trabalho com transmutação, então me considero um ser humano ametista, porque é a pedra que eu mais me conecto e é a pedra da transmutação. Então, assim, é isso que eu venho falar hoje para vocês. Se vocês não conhecem nenhuma ametista, se você não conhece nenhum cristal de humanos, com certeza você está conhecendo seres humanos formiguinhas, que estão recém no primeiro degrau da evolução. E se a sua família é formiguinha, estão no início da evolução. A gente tem que ter empatia. Porque se somos pedras naturais, se já andamos em um mar de evolução, devemos ter empatia por pessoas que ainda não evoluíram. E sim, a gente vai ficar falando mal delas por aí. Ai, fulano inventou coisa de mim. Ah, não sei o que, não sei o que. Passei por, sei lá, bullying, passei, sei lá, por perseguição. A gente tem que evitar esse tipo de conversa. Temos que honrar quem somos. Se somos seres estelares, se somos seres solares, seres aquáticos, por que temos todo tipo de raça por aqui? Somos seres angelicais. A gente tem que ter paciência para conviver com todo tipo de gente. Temos que ter empatia por quem ainda é formiguinha, porque infelizmente as formiguinhas, elas sempre vão incomodar quem tem o mel e brilho. As pessoas que brilham, elas querem fazer para parar de brilhar. Então, às vezes, a gente para refletir. Se a nossa frequência está alta, a gente está vibrando muito na alegria. Quando a gente está vibrando muito na alegria, a gente está conectado com seres alienígenas, pleidianos, arcturianos e outras raças. Eles são muito alegres e são seres divinos. Quando a gente está conectado com seres elevados, com seres super evoluídos, a gente tem que honrar e tem que agradecer. Se chegamos aqui nessa hierarquia alta, a gente tem que ter empatia pelos outros que ainda estão longe dessa evolução. A gente tem que ter sabedoria para agradecer e temos que ser humildes. Eu, Jéssica, tenho muito acesso ao conhecimento da espiritualidade porque eu expandi minha consciência. Eu acesso a minha consciência superior. Por isso eu consigo fazer tantos textos de qualidade para vocês e consigo orientar vocês com sabedoria. Porque eu acesso minha consciência superior e eu acredito que tem uma equipe espiritual que me ajuda. Então posso afirmar para vocês, aqui na Terra, quem está evoluindo jamais vai estar sozinho, sempre vai estar com um espírito protetor, um guardião, um anjo para nos ajudar. Agora, a pessoa que não está evoluindo está com espíritos obsessores, está com os espíritos que perturbam, espíritos que influenciam a fazer cada vez mais coisas erradas. Pois as pessoas têm sintonia com esse tipo de espíritos, porque elas ainda não alcançaram esta cura. Eles ainda não buscaram ajuda espiritual. Elas ainda estão sofrendo batalha espiritual. Porque elas pensam que estão vivendo a vida, mas na verdade estão sendo influenciadas por coisa ruim. E assim elas vão vivendo a vida, sendo influenciadas por coisas ruins, negativas, achando que está certo. Mas se elas não têm esclarecimento, a gente tem que ter. A gente tem que fazer a nossa parte. É por isso que eu estou aqui toda semana no Instagram Transforma Sua Vida, é por isso que eu estou
toda semana no canal do YouTube Transforma Sua Vida, com conselhos espirituais aqui com vocês, né? Eu e toda a espiritualidade, Deus me ajuda, estamos aqui para te ajudar. Então nós estamos aqui para evoluir. E quando a gente conhece seres que a gente se sintoniza, a gente pensa, você também é uma semente estelar, você também é um espírito iluminado. E dizem que agora estão nascendo só espíritos iluminados, da luz dourada. Então a gente, quando está evoluindo, costuma selecionar pessoas com quem andamos e começamos a se afastar de pessoas negativas, porque isso faz mal para nós. Mas cada um de nós terá o tempo necessário para, depois que expandir a consciência, voltar a conviver mais. Pois depois que se expande a consciência em nível acelerado, acabamos dando prioridade a estudos, a nos desenvolver e acabamos nos afastando de pessoas que eram mais próximas. Então, essa qualidade, a empatia, nos ensina a ser alguém melhor. E vamos aproveitar essa transformação em nossas vidas? Gratidão. Fiquem com Deus. Então, assim, gente, quero explicar para vocês um pouquinho, né? Essa mensagem, né, foi a mensagem mais grande de empatia, né, que eu já fiz. A mensagem mais grande aqui no Instagram, né, de qualidades, né. Eu realmente faço os meus textos de qualidades, né, antes de que alguém ache que é IA, que eu tô usando IA, não é, né. Vou explicar para vocês como é que funciona esses meus textos de qualidade. Como a tecnologia chegou, eu tô usando uma tecnologia, não posso negar. Mas não é para criar textos, né. Assim, o que eu coloco no texto é minha palavra, né? Realmente, né, vem de lá de cima, né, do Pai, da espiritualidade, o meu conhecimento, né? Eu faço canalização, como eu falei ali, né? Eu tenho conexão com a mente superior, né? Minha conexão com a minha consciência superior, né? Eu tenho conexão, então acesso muitas coisas de forma fácil por causa disso, tá? Então, assim, o que eu uso? Eu uso um aplicativo no celular, um aplicativo de gravar voz, né? Então eu vou falar pra vocês, se vocês quiserem utilizar, né? Posso achar aqui depois, eu posso procurar agora não tem como indicar vocês que eu tô gravando aqui, tá? Quem sabe em algum momento ou outro, mas é fácil, precisa da internet. Aplicativo de gravar voz, falar com voz. Tu fala pro aplicativo, né? Tu fala pra ele, é como se fosse o WhatsApp, o áudio, né? Tu clica ali, né, o voz dele, ele vai gravar tudo que tu fala, só que ele vai colocar em texto, entendeu? Por isso que eu tenho essa facilidade, porque escrever, eu tenho facilidade, mas não é aquela coisa, 100%, entendeu? Então, como é que eu faço textos longos? É que eu pego e falo tudo que eu tenho que falar no aplicativo. Ele traduz em palavras, né, em texto. Esse texto foi enorme, gente. Foi 5 páginas da tela do celular do WhatsApp. 5 páginas. Foi enorme. Daí corrigindo, ele ficou menor, né? Então, quem corrige, né, os textos, a minha pessoa amada, né? Meu namorado, né? A minha pessoa que eu amo muito, né? Então, quis falar pra vocês, né? Esses textos, né? Eu faço, eu escrevo, eu falo ele tá inscrito, né? E quem corrige é a minha pessoa amada, né? Meu amor da minha vida. Então, ele faz parte de Transforma a Sua Vida, né? Sempre já falei pra vocês, né? Esse Transforma a Sua Vida só existiu porque ele me deu força, né? Eu tinha meus problemas, né? Que eu me tratava, né? E tomava remédio certinho, eu tava limitada, sabe? Eu falava que eu não ia conseguir trabalhar mais, eu falava que eu não conseguia, bem capaz que eu ia trabalhar com venda, não consigo vender nada. E ele foi trazendo essa cura pra mim. Não, tu não é ilimitada, tu tem potencial. Ele me trouxe pra mim a minha verdade. Tu tem potencial, né? Tu vai, né? Ele foi trazendo pra mim. Eu fui acreditando no meu potencial. Eu fui resgatando o meu potencial graças à ajuda e ao amor do meu namorado. Ele fez tudo isso por mim. Então, assim, eu tenho a honra de dizer pra vocês. O Transforma a Sua Vida só existe porque ele me apoiou, né? Quando eu pensei nisso, jamais ele falou, tem certeza, tu não tem nada a ver com isso. Tipo assim, né? Não aconteceu nada disso. Só foi força, apoio, né? A primeira pessoa que acreditou em mim foi ele, né? Por isso que eu estou aqui com vocês. Então, assim, antes de vocês agradecer a mim, quem sabe, quem assiste meus conselhos, às vezes fica pleno, né? Se sentindo agradecido, ai, gratidão porque existe a Jéssica. Deus me criou assim, mas eu tô aqui só por causa da ajuda do meu namorado. Ele que me trouxe esse potencial, ele que me resgatou, porque eu estava nas profundezas, gente. Eu tava assim com a mente
com a mente fraquinha, sabe? Eu não me sentia com potencial pra nada, sabe? Então foi ele que me resgatou, foi ele que eu sempre falo pra ele, né? Ele me transformou numa mulher, porque quando ele me conheceu eu era uma garotinha, né? Eu tinha 25 anos, eu era uma garotinha, hoje eu tenho 34 anos, né? Então eu me desenvolvi muito, né? Então assim, por isso que eu sempre falo pra vocês, o amor cura, o amor transmuta, o amor liberta, o amor transforma, porque isso aconteceu na minha vida. Eu sou prova viva disso. O amor cura, o amor transmuta, o amor liberta, o amor transforma, o amor faz tudo na vida de uma pessoa. Por isso que eu falo pra vocês, quem não viveu o amor tá sofrendo espiritualmente. Tá sofrendo porque quando encontra o amor, tudo dá certo na tua vida, a vida flui. Mas é difícil, gente, a gente conhecer o amor verdadeiro nesse mundo, né? Mas a gente não pode perder a esperança. Se eu achei, vocês também têm condições. Quem tá solteiro aí, solteira, quem não achou a pessoa amada ainda, não tá perdido, gente. Não perca a esperança, faz o que pode. Pesquisa na internet, banhos pra atrair amor, né? Não é que vai fazer feitiço pra atrair amor, não é isso. Mas quando a gente toma banhos com chás, a gente limpa a nossa energia pra atrair coisas boas. Tomar banho de chá, gente, não é feitiço, gente. Vamos tirar esse mito, vamos, né? Chá é natureza. A gente pode fazer uma defumação em casa com chá, queimar, tirar energia negativa ruim. Entende? Deus criou a natureza para purificar a nossa vida. E a gente vai ficar afastando a natureza de nós. Podemos tomar banho de chás, podemos tomar chás, podemos fazer defumação em casa com chás. Tá na hora de a gente usar a natureza com sabedoria. Vai num pátio, num parque, abraça uma árvore. Não existe poder melhor do que abraçar uma árvore. A árvore te limpa das impurezas, te passa a energia de vida. Você que nunca abraçou uma árvore não sabe o que está perdendo. Eu já abracei várias vezes a árvore aqui da minha casa, tem várias. Meu pai plantou, gratidão, meu pai que plantou, entende? Então assim, a gente tem que aproveitar a natureza, tem terra perto da casa, coloca os pés na terra, não perca essa oportunidade. Vamos perder a oportunidade de se purificar, gente, essa é a vida, temos que nos purificar. Porque todo dia a gente sente uma energia negativa, um dia a gente sente ódio, outro dia a gente fica estressado, outro dia a gente sente inveja de alguém, e a gente vai negar essa limpeza, daí como fica a nossa vida? Como vai ficar? Já parou pra pensar nisso? Que a sua vida pode estar dando errado porque você não se limpa. É só pensa negativo, só fala mal dos outros, né? Eu não tô dizendo que você fala mal dos outros, mas em algum momento alguém precisa saber desse conhecimento pra instruir outras pessoas pra falarem mal das outras, né? Eu tive que trazer. E não foi em qualquer qualidade que eu trouxe isso, né? Foi na empatia, não foi chata. Eu esperei a qualidade certa pra falar disso. Então assim, gente, vamos nos limpar, gente. A vida tá pesada, não vamos negar. Tu pensou negativo quantas vezes, quantos anos, e nunca fez um banho de chá? Chá de boldo, de alecrim, de arruda? Vai negar a limpeza pro seu corpo espiritual, pra você? Antes de dormir, ferve 1 litro de água, coloca na bacia com chás ali, né? Ferve a água, né? Com chá, alecrim, arruda, manjericão, boldo, o que você tiver. Na leiteira, na panela, ferve, bota na bacia, morna a água, coloca os pés. Quando é que você fez um escalda-pé nessa vida? Eu mesma, acho que eu fiz depois dos 30 a primeira vez. Eu não lembro de ter feito antes, sabe? Então assim, a gente vai negar a limpeza pra nós. Às vezes a gente quer ajuda, a gente vai atrás de pastor, de padre, de santo, pai santo, né? Casa espírita, mas na verdade, o que a gente está fazendo por nós? É para pensar que as ferramentas estão aí, é só usar. Hoje em dia tem inteligência artificial, só pesquisar no chat GPT qual é o chá bom para descarrego, qual é o chá bom para isso, a resposta vem tudo ali. Pode perguntar como se faz o banho, assim, hoje em dia, gente, vai ficar paralisado quem quer, porque a tecnologia avançou. Com o Google ali já era mais difícil mexer, né? Tem gente que ainda não consegue. Mas agora o aplicativo é ali. E fica salvo das pesquisas, então assim, gente, não vai mudar de vida quem não quer, gente, porque a condição que a gente tem hoje é muito. Chás é baratinho no mercado, é R$5, R$3, um saquinho, uma caixinha. Então assim, olha, hoje em dia realmente não vai mudar de vida quem não quer, porque a gente tem que se esforçar, isso é óbvio.
temos que se forçar. Eu tô com dor nas costas, por exemplo, já faz acho que 3 ou 2 dias, não lembro. Uma dor muito forte nas costas. E eu tô agindo minha vida. Eu tô fazendo as coisas acontecer. Tô fazendo as coisas acontecer. Eu tô cumprindo meus objetivos, meus desafios. É a vida é assim. Tu não pode deixar a dor te parar, porque se tu tem essa crença, olha só, se tu tem essa crença que a única coisa que te para, né, é a dor, o que que tu vai ter? Vai ter dor. Daí uma semana tem dor de cabeça, para a semana toda. Ai, não aguento mais, vou deitar. Daí na outra semana tenho dor no rim, né? Porque, entendeu? Eu quero ficar na zona de conforto. Se eu quero ficar na zona de conforto, o que que o corpo vai mandar? Já sabe como é que tu para na vida, né? É com dor. Ah, na outra semana aí, sabe? Daí às vezes tu passa o ano, dá uma analisada. Se tu é assim. Se tu é assim, Maria das Dor, é por isso. Porque tu tem a crença que quando tem dor, tem que parar a vida. Não quer fazer mais nada. Nem tomar banho, mais nada. Né? Só deitar. Entende? Se tu tem essa crença, a vida vai te trazer muita dor. Se tu tem a crença que quando tá doente, a tua vida para, a vida vai te trazer cada vez mais problema de saúde. Porque tu tem a crença. Cada vez que eu fico doente, eu paro com a minha vida. Entende? Daí o teu cérebro, ele quer descansar, quer ficar na zona de conforto dele. Então ele é esperto e vai te mandar cada vez mais gatilhos, cada vez mais problema de saúde. Porque tu sabe que isso paralisa a tua vida, entendeu? Então assim, eu não tenho essa crença. Quando eu tô com dor, eu continuo movimentando minha vida. É claro que vai ter o momento de repouso. Tá doendo demais, eu tenho que parar um pouquinho. Mas eu sei que é um pouquinho no dia. Não é o dia todo, entendeu? Então vamos se ligar nisso, tá? Fiquem com Deus. Muita paz pra vocês, tá? Vamos embrulhar as cartas. Vamos ver qual mestre ou mestre que vai dar contribuição hoje. Vamos lá. Vamos embrulhar as cartas. Vamos ver qual mestre ou mestre que vai dar essa contribuição. Vamos lá. Saiu o mestre Shakdu Tuku Repoché. Verdade universal. Então assim, gente, Deus, ele é verdade universal, né? Dá pra dizer que Deus é uma energia, né, preciosa, uma energia divina e que ele é verdade universal. Então, assim, quero falar um pouco com vocês. Esses dias eu falei pra vocês num vídeo, acho que faz 1 ou 2 ou 3 vídeos, não sei certo o momento que foi, né, qual semana que foi, mas foi recente, foi nesse mês. Eu falei num vídeo pra vocês que não faz sentido, né, a gente viver só por viver sem um dia conhecer Deus. Lembra que eu falei isso? Se alguém viu o conselho vai se lembrar. E hoje eu quero explicar sobre isso, que depois daquele dia eu tive mais compreensão o que é Deus, me comuniquei, né, com conexões com divinos, né, que eu acesso na consciência superior, né. Então, o que veio pra mim, qual é que foi a interpretação do que é Deus? Existem várias frequências, né, as frequências de luz, né, que é paz, gratidão, iluminação, alegria, amor, né? As frequências altas, né? A harmonia, enfim, né? Muitas frequências altas, né? De cura, né? E o que acontece? Quando a gente vai evoluindo e vai acessando as frequências, né? O estado que a gente está, nossa energia, a gente vai acelerando, vai chegando lá. Pelo que eu entendi, a última frequência que a gente vai chegar aqui na Terra, no corpo de humano, que a gente pode chegar, é de iluminação. A iluminação, a frequência de iluminação, é a consciência eu sou. Né? É que nem eu tô, né? Eu tô acessando a minha consciência superior. Então dá pra dizer sim que eu estou nessa frequência eu sou. Que eu me individualizei, né? Mas o que eu entendi? Eu entendi o quê? Que Deus, ele é todas as frequências da iluminação. Quando tu acessa todas essas energias e tu chega na iluminação, tu conheceu Deus.
Porque Deus está na frequência superior, que é a iluminação, consciência, eu sou. Então, quando tu evoluiu e chegou nessa frequência, consciência divina, eu sou, automaticamente tu não tem mais ego. Tu não quer viver mais a tua vida. E realmente isso está acontecendo comigo, né? Eu não tenho mais vontade de sair, passear. Raramente eu tenho vontade de sair de casa. Talvez realmente seja porque Deus, eu acessei a consciência superior, né? Eu sou. E realmente eu só quero ensinar, só quero orientar, só quero ajudar as pessoas. Pode ser por isso que eu não consigo me livrar, vamos dizer assim, né? Porque muita pessoa deve pensar assim, nossa, a Jéssica não se livra disso, mas isso eu não tenho que me livrar. Eu quero fazer isso, eu quero orientar, eu quero ajudar, eu me completo desta forma, entendeu? Então deve ser por isso, uma explicação. Então quando a gente conhece todas as frequências, é como se a gente se sentisse um Deus, sabe? Eu não vou negar, às vezes eu também já me senti como se fosse uma deusa, nossa, a consciência está plena, sabe? É como se eu fosse uma deusa, não vou negar, eu tenho essas sensações. Mas, gente, eu sou humilde. Então, eu sei que dentro da minha evolução, eu posso ter acessado essa frequência. Em alguns momentos, eu posso acessar realmente. A iluminação, eu acesso com certeza para trazer esses conselhos espirituais. Não posso negar a verdade. Eu estou acessando para isso. Mas agora que eu sou perfeita, que não tem defeitos, isso não. Acho que há 1 ou 2 anos atrás eu descobri que eu julgava uma amiga, que eu não aceitava a forma dela viver. E eu achava que ela estava errada. Ela tinha que mudar a vida dela. Mas eu descobri que eu que estava errada. Ela tem o livre-arbítrio dela para viver a vida da forma que ela está vivendo. Entende? Eu julgava muitas mulheres que usavam biquíni, que usam biquíni, né? E daí ficam procurando marido, namorado, nunca encontra, que fica se mostrando. Eu julgava muito esse lado. Hoje em dia eu entendo que até mulheres que se expõem dessa forma conseguem namorados, conseguem ter um relacionamento, sabe? Então, assim, eu tenho minhas batalhas, eu tenho minhas limitações. A cada dia eu tô curando, me purificando, me libertando, me transformando, mas eu não sou perfeita, entende? Eu não sou perfeita, tenho defeitos, e eu tô me aprimorando, eu tô evoluindo, eu tô mudando, mas não tenho... Claro, essas qualidades que eu trago aqui pra vocês aqui no YouTube, pode ser que todas elas eu tenha um pouco de cada qualidade, mas agora ter a qualidade 100%... é difícil, gente. A gente ter qualidade 100%, a barrinha toda carregada da qualidade. Nós não somos perfeitos para ter uma qualidade, a bateria 100% de cada qualidade. Cada qualidade tem uma bateria de 100%. Pode ser que uma qualidade tem 50%, 40%, 30%. Mas ninguém tem todas as baterias carregadas da qualidade 100%, porque a vida oscila. A gente tá na Terra, gente. Agora, se a gente tivesse em outro planeta evoluído, que não tem maldade, é só coisa boa, daí tu pode carregar ali a qualidade 100%, que tu não tem oscilações. A gente oscila nas emoções. Quando a gente oscila nas emoções, a gente não tem qualidade 100%. A gente deixou um pouco a emoção nos controlar, a impaciência nos afetar, né? Então, assim, aqui na Terra a gente vai aprender sobre qualidades, vamos exercer elas, vamos se acostumar com elas, mas agora dizer, por exemplo, que eu sou evoluída 100%, essa qualidade, que eu nem fiz ainda, nem planejei, agora eu vi que tem que fazer, que interessante, né? A qualidade que não coloquei. Então, assim, eu não sou evoluída 100%. E eu acredito que nem Jesus era evoluído 100%. Eu acredito nisso. Entende? Acredito que nem o mestre evoluiu 100%. A gente alcançou frequências iluminadas. Alcançamos frequências. Mas a nossa alma não é perfeita. Não é perfeita. Nossa alma está no corpo de humano se readaptando, aprendendo muitas coisas ao mesmo tempo. Mas perfeição nós não somos. Nós podemos se sentir perfeito às vezes para a gente trabalhar com excelência, fazer coisas bem feitas, mas em algum momento a gente sempre vai oscilar, sempre, tá?
Então fiquem em paz, muita paz para vocês, fiquem com Deus, beijinhos, tchauzinho, abraço apertado, até o próximo vídeo da semana que vem.